Eu estou fazendo este vídeo especialmente para o ministro Sérgio Moro. Eu vou lhe dar duas sugestões de coisas que o senhor pode fazer para se livrar dessa gente de uma vez por todas. Em primeiro lugar, os que pertencem a partidos que são membros do Foro de São Paulo não têm nenhum direito de estar no parlamento. Esses partidos legalmente não existem porque ferem o preceito da nossa lei eleitoral, segundo a qual os partidos brasileiros não podem estar filiados a organizações estrangeiras. Se alegarem, como certamente vão alegar, que é apenas um órgão consultivo, um centro de debate que não tem poder decisório, estão mentindo. Então esses partidos têm que ser fechados e os seus membros e diretores têm que ter os seus direitos políticos cassados. Se tem um comentário que eu recebo aqui frequentemente mesmo, é: quando vai começar a ditadura do Bolsonaro? E esse comentário é feito, obviamente, por bolsonaristas, pessoas que estão tirando sarro pelo fato de ainda não ter ocorrido um golpe de Estado, como a gente aqui, em vários canais da Resistência, e o meu próprio canal também, alertamos que poderia ocorrer. Na verdade, a gente nunca disse, talvez de maneira repetida e muito persistente, que possa haver um golpe de Estado, embora seja uma possibilidade, sempre é, em regime democrático. Esse comentário, obviamente, é uma crítica a um governo que aparentemente, pelo menos na superfície, para esses bolsonaristas, ainda é o regime democrático. O que eu quero fazer com vocês hoje aqui é analisar uns trechinhos do livro Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, no qual eles apresentam alguns sinais, alguns indícios de um governante autoritário, com um viés autoritário, antidemocrático, e que pode pôr em risco democracias. E isso vale para o Brasil, isso vale para a América Latina, isso vale para os Estados Unidos. O livro, em grande medida, se trata do regime norte-americano, do Trump, da ascensão do Trump. Então, não é um livro sobre a América Latina, sobre o Brasil, mas reflete uma preocupação que ocorre no mundo inteiro atualmente. As democracias estão em crise de fato. Você encontra várias referências, gente. Eu já mostrei para vocês aqui anteriormente. Muitos autores estão preocupados com isso e trabalham com essa questão. Aqui, só para mencionar alguns aqui, sobre a tirania, né? On Tyranny, 20 lições para o século XXI, do Timothy Snyder. Isso tem em português. Também tem isso aqui, How Democracy Ends, que em português se chama Como a Democracia Chega ao Fim, do David Runciman. Também é um ótimo livro. Você tem também Como Funciona o Fascismo, How Fascism Works, do Jason Stanley. O livro do Yascha Mounk, que é um livro muito bom que eu estou lendo nesse momento agora, que é O Povo versus Democracia, Por que Nossa Liberdade Está em Perigo e Como Salvá-la. Ou seja, você tem muita gente aqui, só mencionei algumas referências, porque tem muito mais do que essas, né? Só algumas referências de como nos Estados Unidos e na Europa e ao redor do mundo, muita gente, muitos especialistas, muitos teóricos, muitos cientistas políticos, sociólogos, historiadores, estão preocupados com os rumos das democracias e como elas podem chegar ao fim e como o que pode vir no lugar disso pode ser muito pior e restringir liberdades individuais, restringir liberdades conquistadas ao longo de séculos de governos democráticos, ou seja, é algo para se preocupar. E o Brasil tem um histórico recente de regimes ditatoriais, de regimes antidemocráticos, de regimes repressivos. Portanto, é um risco constante, ainda mais em democracias mais frágeis. Então, indicar que o Bolsonaro pode sim conduzir o Brasil para um rumo repressivo e autoritário é uma preocupação legítima e que se expressa no discurso, na retórica do Bolsonaro, dos bolsonaristas e dos seguidores do Bolsonaro como tal, né, os olavistas também. Tanto que vocês viram no começo desse vídeo aqui uma retórica do Olavo de Carvalho, um vídeo de ontem, que ele publicou ontem no canal dele, no qual ele propõe o fechamento de partidos de oposição e a cassação de direitos políticos da oposição, ou seja, uma retórica extremamente antidemocrática, perigosa e que pode sim levar a um regime repressivo. Então eu quero ler aqui alguns trechinhos do livro do Levitsky e do Ziblatt, no qual eles falam sobre isso, né, como identificar o perfil de um governante com viés autoritário e antidemocrático. Então aqui, o primeiro sinal é um compromisso débil com as regras do jogo democrático, ou seja, você tem um candidato ou um político ou algum representante que não joga pelas regras do jogo democrático. Eu vou citar um exemplo aqui que é bastante claro. Durante a campanha eleitoral ainda do Bolsonaro, quando ele disse, e os bolsonaristas também, os influenciadores bolsonaristas também diziam, que eles não reconheceriam a eleição se o Bolsonaro não ganhasse, porque seria fraudado. Se o Bolsonaro não ganhasse, é porque as urnas eletrônicas foram fraudadas e roubaram a eleição do Bolsonaro. Ou seja, logo de cara, antes mesmo da eleição, o Bolsonaro já se recusava a aceitar as regras do jogo. Ele participa do jogo democrático, ele participa das eleições e o tempo todo está pondo em xeque a credibilidade da eleição, questionando a autenticidade das urnas eletrônicas, questionando a autenticidade do voto das pessoas.
Se ele perdesse a eleição, se o Haddad houvesse ganhado, o Bolsonaro provavelmente não reconheceria a eleição como válida, como legítima. Esse é o sinal de alguém que não tem compromisso com o jogo democrático. E se você lembrar também de uma frase anterior do Bolsonaro, ele disse em TV, em rede nacional, para a televisão, que se ele fosse eleito presidente, que ele fecharia o Congresso no mesmo dia. Ou seja, alguém que não reconhece a importância do parlamento, que não reconhece a importância dos pesos e contrapesos da democracia. Isso é claro, é alguém que constantemente elogia ditadores, elogia o regime ditatorial no Brasil, regime militar, e também elogia torturadores. É alguém que não reconhece os valores das instituições democráticas. O filho do Bolsonaro, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, é alguém que falou que precisava apenas de um cabo e de um soldado para fechar o Supremo Tribunal. Isso é muito claro na retórica deles. Então, prosseguindo aqui, a segunda categoria em nossa prova dos 9 é a negação da legitimidade dos oponentes. Políticos autoritários descrevem seus rivais como criminosos, subversivos, impatrióticos ou como uma ameaça à segurança nacional ou ao modo de vida existente. Esse talvez seja o elemento mais característico do governo do Bolsonaro, Ele está constantemente chamando os petistas de petralhas. Tem uma cena dele no qual ele vai fuzilar a petralhada, que ele está lá com um tripé e finge que está metralhando os petistas. Nesse vídeo do Olavo de Carvalho, por exemplo, também, que é o guru ideológico do Bolsonaro, ele pode não estar no governo, ele pode não estar lá dentro do governo atuando, mas ele contribui tremendamente com a ideologia do Bolsonaro, e você vê o Olavo de Carvalho aqui propor o fechamento de partidos de esquerda, de oposição. Isso é completamente antidemocrático e nega a legitimidade da oposição. Você tem os bolsonaristas que são incapazes de reconhecer que ter oposição política, ter partidos que não representam a mesma ideologia que eles, é completamente válido, e não apenas válido, é necessário para uma democracia. Que você tenha partidos de esquerda, de centro e de direita é necessário para um regime democrático. Aliás, mais do que isso até, ter partidos de extrema esquerda e de extrema direita também faz parte do regime democrático. A grande diferença que você observa ao longo dessas últimas décadas, por exemplo, é que esses partidos extremistas, eles sempre ficaram à margem do debate político. Eles raramente chegavam ao centro do poder, raramente ocupavam cargos importantes, sejam como presidente, como governadores, como prefeitos. Sempre foram vozes dissonantes, mas que estavam no debate. E isso faz parte da democracia também. O grande problema é quando você tem um extremista, que é o caso do Bolsonaro, um extremista de direita, que graças, em grande parte, às redes sociais, consegue se fazer ouvir, consegue se tornar visível e assim ser precipitado para o centro do poder, ser arremessado para a presidência. E isso é um grande risco. Que você tem essas vozes extremadas é um efeito colateral da democracia. A questão mesmo, e aí é o ponto prejudicial mesmo, é quando você tem essas pessoas extremistas chegando ao centro e dominando o poder. Então, para que haja uma democracia saudável, é fundamental que quem vence a eleição reconheça a legitimidade de quem perdeu também. Que os opositores são igualmente importantes para o debate político-democrático e que as políticas possam avançar. E como eu disse, isso não ocorre apenas no Brasil do Bolsonaro, mas também ocorre nos Estados Unidos do Trump. O Trump também é um presidente que constantemente ataca e tenta criminalizar, pelo menos na retórica, seus oponentes políticos, os democratas. Então, prosseguindo. O terceiro critério é a tolerância ou o encorajamento à violência. A violência sectária é, com grande frequência, um elemento precursor de colapsos democráticos. E nesse caso aqui, o Ziblatt e o Levitsky apresentam o caso das milícias fascistas e nazistas, quando eles saíam às ruas marchando para destruir lojas, para atacar as pessoas, para brigar em manifestações. Você percebe essa retórica violenta, essa retórica de encorajamento à violência no Bolsonaro também, em diferentes falas, como eu já disse anteriormente, por exemplo, aquela fala de fuzilar a petralhada é um exemplo disso, mas ainda me parece que chegamos às vias de fato de violência física nas ruas. É claro que sempre vai ter um eleitor do Bolsonaro mais exaltado, ou algum eleitor de outro partido mais exaltado que possa entrar em conflito nas ruas, mas, via de regra, você não tem ainda grupos que vão para as ruas com paus e pedras para bater na oposição. Isso ainda não acontece no Brasil, até onde eu saiba. Você tem diferentes expressões isoladas, mas não algo muito organizado. Você vê muito nas redes sociais, pessoas fazendo bullying virtual, fazendo perseguição virtual, destruição de reputação, que não deixa de ser uma certa violência também. Não é uma violência física, mas é uma violência moral e intelectual que ocorre no ambiente virtual. E por fim, mais uma última citação, o último aviso é uma tendência a restringir liberdades civis de rivais e críticos. Uma coisa que distingue autocratas de líderes democráticos contemporâneos é a sua intolerância à crítica e a disposição de usar seu poder para punir aqueles que, na oposição, na mídia ou na sociedade civil, venham a criticá-los. E aqui a gente entra, talvez, no ponto que seja mais atual nosso aqui, que mais a gente tem observado isso com as publicações do Intercept, do Glenn Greenwald e da equipe do Intercept.
revelando o conluio entre o Sérgio Moro, atual ministro do governo, e o procurador Deltan Dallagnol. Você tem visto agora um grande esforço dos bolsonaristas de criminalizar o Glenn Greenwald, de criminalizar o jornalista que está fazendo essas denúncias. Criminalizar também movimentos políticos, sociais, como o MST, MTST. No caso dessa proposta também do Olavo de Carvalho, de jogar para a clandestinidade partidos políticos. Isso é uma coisa que já ocorreu anteriormente no Brasil também. O PCdoB já foi para a clandestinidade algumas vezes. Então, assim, você tentar agora restringir as liberdades dos jornalistas, por exemplo, de noticiar escândalos do governo, isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito antidemocrático também. E quando você tem um juiz como o Sérgio Moro, um ex-juiz, que agora é ministro, utilizando a Polícia Federal para tentar intimidar o Glenn Greenwald, para tentar desencavar alguma coisa do Glenn para incriminá-lo e talvez deportá-lo, que é o que eles querem, isso é extremamente grave, isso abala tremendamente as instituições no Brasil. Então não é exagerado associar o Bolsonaro e os bolsonaristas a um viés tremendamente antidemocrático, extremamente autoritário e que pode sim corroer a democracia brasileira, se é que ela já não foi corroída. Porque uma coisa que esse livro apresenta, esse livro Como as Democracias Morrem, e quase todas as outras referências que eu mencionei aqui também, é que as democracias hoje em dia, século XXI, elas não morrem com golpes de Estado. Não é como era nos anos 60, por exemplo, ou nos anos 20 e 30, que você tinha uma clara ruptura democrática. A pessoa sobe ao poder, lá, Mussolini ou Hitler, ou tem um golpe de Estado de militares, ou uma junta militar na América Latina, como ocorreu na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Chile, que você tem um momento no qual você sabe claramente, de maneira óbvia, evidente, que acabou, a democracia acabou. Você tem um golpe de Estado, os tanques vão para a rua, o exército vai para a rua, há repressão, desce o cacete, prende pessoas, prende jornalistas, prende políticos e acabou. Você sabe que acabou. Você tem um momento no tempo, uma data, e nesse dia em diante não é democracia mais. O que eles dizem é que isso já não é mais assim. Não é necessário mais que haja um golpe de Estado como houve nos anos 60. Não é preciso mais. Hoje em dia, o que os políticos fazem, o que os governantes autoritários e antidemocráticos fazem é corroer as instituições democráticas de dentro para fora. Eles vão gradualmente minando a democracia. Eles não precisam mais pôr tanques na rua. Eles não precisam mais de exército reprimindo as pessoas. Eles vão aos poucos, vão alterando coisas na Constituição, fazem uma nova Constituinte, ou eles começam a encher o Supremo Tribunal com juízes, com ministros alinhados a eles. Isso é algo que o Bolsonaro vai poder fazer em breve, porque 2 ministros estão para se aposentar lá no Supremo, então aos poucos ele vai enchendo, ele vai aparelhando o Estado com pessoas leais a ele, e assim ele vai corroendo a democracia. Então o que acontece é que muitas vezes leva décadas, às vezes, para uma democracia ir se desintegrando desse modo. Porque o político vai lá, se reelege, passa mais 4 anos no governo, aí você tem 8 anos de um regime antidemocrático, depois ou nomeia um sucessor alinhado aos seus ideais, e assim ele vai cada vez mais consolidando o seu poder, ou o que ele pode fazer também é alterar a lei e ele se candidatar indefinidamente. No caso do Bolsonaro, por exemplo, ele tem todo o clã dele para poder pôr no poder depois, porque ele não vai viver tanto tempo assim também. Tá com 64 anos aqui, então você não pode pensar que o Bolsonaro vai ficar 50 anos no poder. Mas ele pode pôr os filhos dele lá, pode nomear os filhos, então assim, ele tem uma dinastia que ele pode construir e que gradualmente vai sim desintegrando a democracia brasileira. E ao meu ver, os filhos dele são ainda mais radicais do que ele. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, é um extremista completo, O Bolsonaro é um extremista, mas você pega os filhos, parece que eles são mais radicais ainda. E mais olavistas também, mais alinhados com os ideais desse homem, desse charlatão, que tem uma retórica também completamente antidemocrática. Então, para responder a pergunta, quando vai começar a ditadura do Bolsonaro, talvez já tenha começado. Talvez a própria eleição dele, o próprio fato de brasileiros terem escolhido essa figura antidemocrática para entrar no poder, talvez já demonstre que a democracia brasileira está fragilizada e está em colapso. E o mais preocupante de tudo, obviamente, é em relação às pessoas que vão sofrer as consequências disso. Os políticos de oposição, os partidos de oposição, os jornalistas que eventualmente denunciem desmandos do governo, ou seja, qualquer pessoa que se proponha como oposição agora, uma vez que comece a desintegrar as instituições e comece a aumentar a repressão também, aí sim você pode ter essas pessoas com perigo de vida, com risco de vida. Você já tem políticos de oposição sendo ameaçados de morte. O Glenn Greenwald agora está muito em visibilidade também, então realmente é um momento muito complicado, antidemocrático mesmo. Você pode não ter uma ditadura oficialmente ali, alguém que tomou controle e derrubou as regras democráticas e jogou os soldados para as ruas, porque isso não acontece mais. Não é mais o habitual. Embora ocorra em alguns países, mas não é o habitual. O habitual realmente é gradualmente, lentamente você ver a democracia desmoronando. E quanto mais tempo políticos autoritários, antidemocráticos passarem no poder, e sua linhagem também,
mais fácil para eles é consolidar o poder e pôr de fato um fim à democracia, a eleições livres, a liberdade de imprensa, de expressão, a liberdade de oposição política também, que você possa se opor ao governo. E esse é um fenômeno que a gente observa ocorrendo em vários países diferentes, com essa guinada para a extrema-direita que tem ocorrido em vários países da Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Então é algo para se preocupar sim. E se você for um bolsonarista, comece a refletir também. Comece a refletir sobre isso, porque isso pode te afetar de algum modo, pode afetar teu filho, pode afetar teu parente, um amigo seu que seja de oposição política. Talvez você esteja imune ao defender esse governo, mas outras pessoas próximas suas podem sofrer as consequências disso em algum momento sim. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí, sobre essa fala do Olavo de Carvalho propondo fechamento de partidos e cassação de direitos políticos de oposição, e também sobre esse viés autoritário e antidemocrático do governo Bolsonaro. Se vocês percebem isso também, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio. Confira meu vídeo na Carta Capital ontem, no qual eu falo sobre esse caráter messiânico, quase religioso do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Deixa seu comentário, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!